E aí, pessoal, vamos continuar a falar sobre as empresas estatais e agora para cuidar do regime jurídico dessas empresas. Anteriormente eu expliquei o que é empresa estatal, o que é sociedade de economia mista, o que é empresa pública. Se tiverem dúvida, voltem a um vídeo específico sobre isso. Nesta aula aqui, nós vamos falar especificamente sobre o regime jurídico, tá certo? Lembrando o seguinte, empresa estatal é uma categoria. Dentro dessa categoria, nós temos as empresas públicas, capital integralmente estatal, as sociedades de economia mista e empresas controladas. Vejam, todas essas espécies de empresa estatal são partes da administração pública indireta. Agora, qual é o regime jurídico dessas empresas? Eu já falei das diferenças entre as espécies, mas vamos ver o que elas têm em comum. Como é que se forma o seu regime jurídico? Em primeiro lugar, todas essas empresas só podem ser criadas após uma autorização legal, uma autorização dada pelo Congresso Nacional, se a empresa for federal, pela Assembleia Legislativa, se ela for estadual, ou pela Câmara de Vereadores, se nós tivermos uma empresa municipal. Tá? Então, primeira característica, todas são criadas após a autorização legal. São criadas com base em um motivo de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Então, por exemplo, uma empresa criada para produzir armamento militar, ou uma empresa criada para produzir um medicamento relevante, para produzir alimentos, tudo isso vai se encaixar nesses dois motivos aceitos pela Constituição, pelo artigo 173, um motivo de segurança nacional ou um motivo de interesse coletivo. Se não houver segurança nacional ou interesse coletivo como fundamento da criação da empresa, a sua criação é naturalmente inconstitucional. Outra coisa, o regime dessas empresas é híbrido. Eu já falei que essas empresas, pelo fato de serem empresas, são pessoas jurídicas de direito privado. Mas o seu regime é híbrido porque ele é fortemente influenciado pelo direito administrativo. Na sua maior parte, o regime é de direito privado, mas ele tem muitas influências do direito administrativo, por isso que eu falo que ele é híbrido. E outra coisa, a Constituição exige que uma lei específica trate do regime das estatais. Essa lei surgiu em 2016 como Lei 13.303. A Lei 13.303 é o Estatuto das Empresas Estatais e é esse estatuto que traz muitas das normas do regime jurídico que nós estamos discutindo aqui. De novo, o fato delas estarem no direito privado, com natureza de direito privado, não afasta a vinculação das empresas aos princípios gerais do direito administrativo, porque elas são partes da administração indireta. Mas elas se submeterão ao regime privado, principalmente no tocante a obrigações e direitos de natureza civil, de natureza trabalhista, de natureza comercial e também de natureza tributária. Então, nesses 4 campos principais, relações civis, relações trabalhistas, comerciais e tributárias, a predominância, como verão, é do direito privado. Outra coisa importante, seguindo essa lógica da Constituição, as empresas estatais não podem se beneficiar de privilégios fiscais que não sejam extensíveis ao setor privado. Ora, se elas estão concorrendo no mercado com empresas privadas, naturalmente elas não podem receber privilégios fiscais que não sejam extensíveis, que não sejam concedidos ao mesmo tempo para todas as outras empresas, porque do contrário elas terão uma vantagem concorrencial, tá certo? E aí o Estado naturalmente vai distorcer o mercado e não é essa a ideia. Vejam, essas empresas tampouco gozam de imunidade tributária, mas é preciso lembrar que o STF muitas vezes estendeu a imunidade tributária para algumas empresas estatais que prestam serviço público. Por exemplo, a ECT, que presta serviços postais. Eu falei para vocês em um momento específico, em uma outra aula, que ao longo da nossa história, o Estado brasileiro criou muitas empresas indevidamente para exercer atividade pública, serviço público, atividade de polícia e assim por diante. A forma empresarial não é adequada para esses tipos de atividade pública. Nesses casos, o Estado deveria ter utilizado a figura da autarquia. No entanto, isso aconteceu na nossa história e o Supremo e o STJ e os tribunais foram corrigindo essa situação
de modo a estender para essas empresas que desempenham atividade pública uma série de benefícios que seriam apenas das entidades de direito público, tá bom? Então, a princípio elas não têm imunidade tributária, mas existe jurisprudência estendendo essa imunidade a algumas empresas estatais prestadoras de serviços públicos. O patrimônio dessas empresas é formado por bens estatais privados. Vejam, as empresas estatais têm natureza de direito privado. Logo, pelo critério da titularidade do Código Civil, artigo 98 e 99 do Código Civil, os bens dessas empresas são bens estatais, são bens do Estado, mas são bens estatais privados. Em algumas situações, há empresas estatais que exercem a função de delegatárias de serviços públicos. Por exemplo, uma empresa estadual de saneamento que presta serviço de saneamento para os municípios. Essa empresa, embora ela seja privada, ela pode ter bens privados que estejam afetados ao serviço público e que, portanto, se tornem bens reversíveis, bens vinculados ao serviço e que devem voltar ao patrimônio do titular do serviço quando se encerra a concessão. Existe essa possibilidade, mas de maneira geral, não se esqueçam de que a regra do Código Civil é da titularidade e que, portanto, se a empresa estatal tem personalidade jurídica de direito privado, seus bens são estatais privados, não são bens públicos. Outra coisa, essas empresas não se beneficiam do regime de precatórios, porque, de acordo com o artigo 100 da Constituição da República, o regime de precatórios é extensível apenas às pessoas jurídicas de direito público. O seu pessoal, os seus funcionários, funcionário é uma palavra um pouco antiga, mas os seus servidores são servidores em regime seletista, ou seja, eles se submetem em regra à CLT. A empresa estatal não terá servidores estatutários, servidores regidos por leis especiais. Os seus servidores são seletistas, são empregados públicos. No entanto, esses empregados públicos se submetem a uma série de limitações de direito administrativo. Por exemplo, a Constituição fala das regras de vedação de acumulação de cargos, empregos e funções remunerados. Essa vedação de acumulação se estende aos empregados das empresas estatais. Uma questão interessante diz respeito ao teto de remuneração. Todos sabem que a Constituição da República, no artigo 37, prevê tetos e subtetos de remuneração, e a questão é se esses tetos ou subtetos se aplicam às empresas estatais. Percebam que o artigo 37, parágrafo 9º da Constituição, traz uma norma específica sobre esse assunto. E esse dispositivo diz claramente que o teto se aplicará às empresas estatais quando essas empresas estatais forem dependentes financeiramente dos recursos orçamentários do Estado. Se essas empresas estatais forem autossustentáveis, se elas se sustentarem com os recursos que geram pela venda dos seus serviços ou bens, essas empresas não precisarão respeitar o teto. Então, uma questão prática. Pode uma empresa estatal pagar um salário de R$100 mil a um diretor? Bom, depende. Se aquela empresa for dependente de recursos orçamentários, ela deve respeitar o teto e, portanto, esse salário será inconstitucional. No entanto, se ela for sustentável, se ela gerar as receitas para o seu sustento, não dependendo dos repasses orçamentários, aí não haverá necessidade de que ela respeite o teto, então ela poderá pagar uma remuneração semelhante à remuneração aos salários que os diretores recebem em empresas privadas. Outra coisa, elas se sujeitam a controle, essas empresas se sujeitam a controle do Tribunal de Contas, os seus empregados podem cometer atos de improbidade, podem cometer crimes contra a administração pública, então esse regime de responsabilidade é extensível a essas empresas. E, do ponto de vista da contratação pública, essas empresas gozam de um regime licitatório próprio e de contratação também que é próprio. Esse tema é bastante polêmico porque por muitos anos não havia o estatuto das empresas estatais. E aí ficava aquela dúvida, olha, as empresas estatais se submetem ou não à Lei Geral de Licitações e Contratos. Elas podem criar um regime próprio ou elas têm que obedecer às normas gerais que valem também para as autarquias, para a administração direta. Bom, esse assunto foi resolvido completamente em 2016 porque o Estatuto da Empresa Estatal, o Estatuto da Empresa Estatal, Lei 3.303,
trouxe um conjunto amplíssimo de normas de licitação e contratos para as empresas estatais. Eu não vou discutir esse regime agora, esse assunto cabe mais num capítulo que trate de licitações e contratos. Agora nós estamos falando só de organização administrativa, então não vou aprofundar o regime licitatório. Mais sobre o regime dessas empresas. De acordo com o estatuto, essas empresas ficaram submetidas a uma série de exigências de governança e gestão. Elas devem, por exemplo, elaborar uma carta anual de compromissos, em que inclusive indiquem como é que elas vão cumprir a sua função social. Isso é bastante importante porque muitas vezes surge um conflito a respeito das atividades das empresas estatais. As empresas estatais são criadas por motivo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Mas há muitas tensões nessa matéria, porque quando a empresa estatal começa a ser guiada por interesses governamentais, os investidores privados podem ser prejudicados. Então, para que fique claro para todos os investidores como é que essa empresa pretende agir, inclusive para que os investidores possam tomar suas decisões de investir ou não naquela empresa, a legislação exige que elas publiquem uma carta anual de compromissos mostrando o que elas pretendem fazer, em que medida elas vão concretizar aqueles objetivos públicos que justificaram a sua criação. Mais um aspecto importante, o Estatuto exige a divulgação e a transferência a divulgação e a transparência de muitos aspectos do funcionamento das empresas estatais, inclusive a divulgação da remuneração dos administradores. E quando eu falo aqui de administradores, estou falando dos membros do Conselho de Administração e dos membros da diretoria. Essas empresas também devem adotar boas práticas de gestão, não é? Gestão de riscos, podem ter comitê de risco, elas devem adotar mecanismos de controle interno, de auditoria, enfim. O Estatuto prevê uma série de mecanismos e instrumentos para o autocontrole, não é? Para o controle interno das empresas estatais. Elas também devem adotar códigos de conduta, códigos de integridade, devem oferecer canal de denúncias para que todos possam apontar irregularidades no seu funcionamento e devem também realizar uma avaliação de desempenho, tanto uma avaliação do desempenho individual dos seus empregados, como também uma avaliação de desempenho coletivo, tá certo? De desempenho da empresa ou das subdivisões da empresa de maneira coletiva. Essa avaliação até, não esqueci de apontar, ela deve ser anual, tá bom? E para fecharmos, só mais algumas características. O Estatuto da Empresa Estatal deu um grande salto em termos de moralização da gestão dessas empresas ao estabelecer um conjunto extremamente detalhado de critérios para a seleção dos administradores, ou seja, daquelas pessoas que participam do Conselho de Administração e da diretoria. Basicamente, a escolha dos administradores pelo governo deve respeitar critérios de experiência profissional, ou seja, deve ser um indivíduo que já tenha lidado com gestão empresarial, deve respeitar critérios de formação acadêmica, ficha limpa, ou seja, aquele indivíduo deve ter uma reputação ilibada, deve ter um histórico ilibado. Também critérios de neutralidade em relação a partidos, a organizações sindicais ou mesmo a fornecedores e compradores da empresa. Enfim, o artigo 17 do Estatuto ele é muito importante porque ele traz esses vários critérios para moralizar a escolha dos administradores das empresas estatais. Esses critérios naturalmente reduziram bastante a discricionariedade dos governantes na escolha de dirigentes de empresas estatais. E, exatamente por isso, houve alguns movimentos de reação contra esses critérios e até tentativas de alteração, mas é muito importante que nós protejamos esses critérios porque eles buscam moralizar a gestão dessas empresas estatais. Outra coisa, o Estatuto prevê que se garanta um mínimo de membros independentes no Conselho de Administração e também exige que as empresas estatais que movimentam recursos elevadíssimos, recursos muito altos, não é? Muito vultosos, que essas empresas estatais adotem procedimentos claros e objetivos para realizar patrocínios e
para, de alguma maneira, injetar recursos financeiros em entidades externas. Então, muito interessante isso do Estatuto da Empresa Estatal. Ele fala, em algumas vezes, em alguns trechos, a respeito das políticas de patrocínio, exigindo que essas políticas sejam objetivas, transparentes, baseadas em critérios isonômicos. Tá bom? Então, esse é um panorama, o Estatuto diz muitas coisas em detalhes, não é? Mas eu trago aqui esse panorama para vocês terem uma ideia do regime geral das estatais, lembrando que esse regime vai, não é, se aplicar às sociedades de economia mista e às empresas públicas e também às controladas, e não apenas no âmbito da União. Essas exigências se aplicam às empresas federais, às empresas estaduais e também às empresas municipais. Na outra aula eu já fiz uma indicação de bibliografia, então com isso eu encerro esse capítulo da organização administrativa, especificamente que trata das entidades da administração indireta, e logo mais vamos falar um pouquinho sobre órgãos públicos.